Muito bem-vindos ao programa Que Esporte aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, Facebook, Twitter e YouTube, está tudo ao vivo, assim como no nosso site rdctv.com.br, está passando aqui embaixo da tela, nosso Facebook, e a gente também tem o WhatsApp, no 998159990. As gurias coloradas estrearam no Campeonato Brasileiro Série A1 na última semana, estão aqui no estúdio para falar de como foi o jogo e de como será o jogo amanhã pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Moretti, muito bem-vinda. Obrigada. Nana, tudo bem? Bom, obrigada. Moretti, como é que foi essa estreia, né? Muito tempo de preparação também, treinador novo, algumas novas peças no elenco. Como é que foi? A gente veio treinando bastante forte para essa estreia. Acho que nunca foi tão esperada, porque você viver de treinamento só não dá. Então, o que a gente mais quer é jogar. Então, acho que foi bem aguardada essa estreia e, graças a Deus, deu tudo certo. Nessa questão, né? O Internacional montou um time para jogar a Série A2. E foi até um susto, assim, para algumas pessoas estar na Série A1 por conta de desistência de outras equipes. Como é que o grupo veio isso, né? Como é que tu viu isso? Tipo, vamos jogar a elite do Nacional. Foi bom, né? Até porque a gente ia disputar a Série A2 e quando a gente ficou sabendo que ia disputar a gente ficou muito feliz, né? Alegria total. Sim. Como é que foi, Moretti? Os bastidores um pouco assim, né? Porque é um susto. Sim, a gente até na Série A2, né, a nossa luta, nosso empenho durante o ano foi muito grande. E a gente nunca espera, né, que a gente vai perder ou vai... Então, essa derrota que a gente teve, e querendo ou não, uma conquista, porque estar entre os 4 ali foi o que deu a vaga para a gente estar na Série A1 agora. Acho que foi mérito totalmente nosso, claro, com alguns deslizes que a gente Precalços, não esperava, né? que a gente não esperava, mas que com o nosso trabalho a gente conseguiu estar na Série A1. Moretti, essa questão, né? O Internacional ele conseguiu a vaga por conta da desistência do ano de uma equipe que foi uma das finalistas do ano passado, se eu não me engano. O Internacional perdeu para o Vitória em casa, ficou na terceira, quarta colocação ali do Campeonato Brasileiro, teve os critérios de desempate para ficar na terceira colocação. Mas no mundo do futebol feminino, ver uma equipe ter a desistência, a questão do esporte, se começa, se não começa o Campeonato Brasileiro, como é que está a conversa de vocês com as outras equipes sobre o planejamento, sobre a estrutura da competição? O Internacional em si tem uma estrutura muito boa, né? Acho que em questão a isso a gente tem pouco a reclamar. Mas a questão das outras equipes que até sofreram desistências, assim, a gente fica chateada com isso, porque querendo ou não é uma equipe a menos. É um mercado de trabalho, querendo ou não, que diminui para as atletas e para a comissão técnica. Então acho que isso assim é o que deixa a gente bem chateada, assim, essas desistências de algumas equipes na competição. Ana, como é que tu chegou no Internacional? Como é que foi o contato? Tu que veio de fora, recém chegou? Sim, então, eu estava jogando pelo Audax, joguei a Libertadores, aí eu tive um contato com algumas meninas e tal, e meu empresário entrou em contato também com o Inter, e graças a Deus deu certo e eu vim pra cá. E a adaptação já tá tranquila, o grupo? Sim, tá tranquilo, as meninas são de boas, já a gente entrosou bem. Sabe aquela musiquinha, ô nananá? Sim. Ô nananá. Mas tá tudo tranquilo, graças a Deus. Se sair igual amanhã, já tem comemoração definida, então. Tem, né? Moretti, essa questão, né, ela falou muito da questão da Libertadores, e na entrevista coletiva que a Duda deu na apresentação de vocês, ela disse do sonho da Libertadores estar lá, que ela só sai do Internacional o dia que conseguir aquela Libertadores, e acho que está próximo. A estrutura que o Internacional está montando, o presidente Medeiros apoiando também, assim como outros empresários da região vêm apoiando, vêm incentivando o futebol feminino. Já passa na cabeça de vocês que a Libertadores pode estar logo ali? Com certeza. O atleta ele vive de sonho e trabalho, né? Acredito que em questão a trabalho, a nossa equipe vem trabalhando muito bem, assim, e se preparando muito bem. E temos totais chances, sim, de estar ali entre as finalistas ali. Então, seguir no foco e no sonho. E nessa questão de sonho, né? O objetivo do Internacional esse ano, claro, é permanecer na Série A1. É muito difícil permanecer. Estar entre os 8 seria fantástico.
ir para umas quartas de final, porque no jogo mata-mata tudo pode se resolver, não tem nível técnico, tem a mente, na minha visão, cada um tem as visões, tem o conhecimento tático, pode perder daqui a pouco para um Santos aqui, 4-1, mas chega no mata-mata, pode ganhar 0-0, 1-0, passa e é semifinalista. Como é que você vê a equipe de São Paulo, as equipes do interior paulista, que já tem uma competição mais, o futebol paulista está mais desenvolvido para o interior do Rio Grande do Sul. As gurias ano passado chegaram na final do Campeonato Gaúcho sem tomar gol, se não me engano, também. Vocês passaram 13-0, 9-0, e no interior de São Paulo não passou por isso no passado. Vê um pouco dessa diferença também de nível técnico do Rio Grande do Sul para lá? Eu acho que não tem muita diferença. Lá tem algumas equipes, querendo ou não... Portuguesa, Ponte Preta, Santos, São Paulo, Corinthians... São de nomes, aqui não, aqui são regionais no caso, né? São algumas equipes regionais, e lá não, já são equipes de camisa, que tem um apoio maior, que já tem um incentivo maior. Então acho que assim eles conseguem também chamar melhores atletas e fazer um trabalho melhor. Na questão do internacional agora, passou o resultado, teve a viagem, é uma logística um pouco complicada, né? A primeira viagem de vocês é um pouco longe, questão de aeroporto, descanso. Vocês jogam amanhã. Como é que já está o planejamento, os treinamentos da semana, como é que aconteceram para chegar à estreia em casa? Infelizmente, por questões burocráticas de televisão, o jogo de vocês é às 5 horas e o do futebol masculino às 19 horas. Dá uma interferência em questão de público também, porque muitas pessoas não vão ao estádio, porque tem um jogo decisivo entre Novo Hamburgo e Internacional no futebol masculino. Como é que está a preparação, os bastidores também para entrar em casa amanhã? Acho que todo mundo é eufórico entrar ali no Beira-Rio, é sempre um privilégio, um prazer para nós. A gente está preparado, a gente passou uma semana de treinamento intenso e também de descanso, porque a gente sabia que a gente teria um jogo agora no sábado e já viajaria na segunda para um outro confronto que é teoricamente muito forte. Então foco no descanso e nos treinos agora. Até sobre o jogo passado, pedi para a Renata colocar um gol que teve, tá na nossa pasta. Nana, nessa questão, Corinthians, chegou a jogar no Audax Corinthians ou ficou na época que estava só o Audax? Não, só o Audax mesmo. Porque tem um pouco de rivalidade também, né? A questão, a gente estava falando dos clubes, o Ferroviário, o Audax também, clubes do interior paulista. A questão do conhecimento, como é que vinham os estudos dessas equipes? Porque não tem tanta imagem, não tem tanto conhecimento. Vocês fizeram um amistoso na Copa Encantada, um campeonato, né? Contra o Kinderman. Daqui a pouco o Kinderman TV transmitiu, o Inter teve algumas imagens e ponto. O pessoal do Nordeste, Mato Grosso, está usando aquelas imagens de vocês naquela competição para estudar tática, nível. Tem esse estudo de vídeo das outras equipes já? Tem. Acho que... Olha aqui. Tem algumas equipes que têm a condição também, a gente tem que falar em condições. Algumas não são equipes todas que têm, né, também. Que têm condições de oferecer trabalho de vídeo, como o Internacional a gente tem isso, a gente consegue fazer uma análise de vídeo, a gente consegue filmar os jogos e depois ver os prós, os contras, o que errou, o que não, e algumas equipes não têm essas condições. Então as equipes que não têm essas condições, aproveitam as condições que as outras equipes têm para poder fazer esse trabalho. Nessa questão do trabalho tem muita questão estatística também, né? A gente faz uma análise do futebol feminino, tanto do estado do Rio Grande do Sul, também ali do interior de Santa Catarina. O interior de Santa Catarina tem um futsal muito forte, tem as equipes ali da parte de Florianópolis, Itajaí, Brusque, daí tu vai para Lages. Tem o Kinderman, que tinha uma baita equipe de futebol de campo feminino no futsal também. E daí teve um incidente lá com a questão de treinadora, coisas que aconteceram em 2015 e 2016. E elas se desmantiveram. Mas essas atletas, muitas foram para fora do Brasil. E tu já rodou fora do Brasil. Como é que foi? Tanto esse fato que aconteceu, eu estava lá. Na época que a gente foi campeã brasileira, eu fui campeã brasileira pelo Kinderman, eu estava lá. Realmente foi um choque? Um choque muito grande, porque estava tudo certo, estava tudo já arrumado, para renovação, essas coisas, e no final do ano a gente soube disso, o Kinderman acabou e cada uma teve que procurar um destino para si, e daí foi aonde umas ficaram em algumas equipes ali de Santa Catarina, outras saíram para fora. Aí muitas foram para o Iranduba? Muitas foram para o Iranduba, e foi aí que acho que foi desvinculando uma equipe, mas aí dando condições melhores para outras também. Para sintetizar um pouco nessa questão de Caçadora, o Kinderman é um hotel na cidade de Caçadora,
onde tinha um empresário muito forte no ramo que incentivava a modalidade. Eu estava na cidade de Joaçaba com o JAS, que é os Jogos Abertos de Santa Catarina, estava sendo árbitro de futebol, do futebol feminino, assim no caso, e o antigo treinador, se não me falha a memória, matou um dos funcionários também da equipe, e ali a equipe acabou, ficou um ano de tempo, e agora que voltaram também, né, força máxima. Essa questão do futebol fora do Brasil, assim, tá vindo contratações, veio a Cristiane para o São Paulo, vem nomes agora para o Internacional. É importante para o crescimento do futebol feminino aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil? Vamos dizer assim que para a nossa equipe vai fazer bem, porque querendo ou não ter uma jogadora de seleção brasileira, uma jogadora que vai poder somar com a equipe, vai fazer diferença. Mas assim temos outras equipes também que estarão com algumas jogadoras de seleção e também com certeza estará muito mais forte. É trabalhar para ver o mata-mata aí. Voos altos. Ana, essa questão do mata-mata, o foco de vocês, claro, é estar entre as 8. O jogo passou, placar elástico. Como é que foi se ver lá no topo da tabela na segunda-feira? É sempre bom, né? Mas a gente não pode, vamos manter o pé no chão para que a gente possa continuar ganhando, para ter os 3 pontos. E é isso. A equipe que vocês se enfrentam amanhã ganhou do Sport, se não me engano, de 3-0 ao meio da semana. Vocês conseguiram já informações, alguma questão de vídeo disso, que vai pelo lado da estrutura que a gente falou, né? A gente conseguiu assistir alguns pedaços, né? A gente assistiu algumas partes. Deu para ter uma análise mais ou menos da equipe, assim, mas a gente sabe que da dificuldade que a equipe enfrenta e a gente está apostando nisso também. Nessa questão de aposta do Internacional com o novo treinador Maurício Salgado, vocês passaram no final do ano passado, um episódio um pouco complicado dentro de casa também, o comando mudou. Como é que foi o Maurício? Porque tem um lado psicológico, ele tem que trabalhar vocês psicologicamente. Ano passado foi na decisão dos pênaltis, agora contra o Kinderman na decisão dos pênaltis. Como é que tá os pênaltis na vida? Olha, ele deu bastante foco nisso, nesses últimos treinamentos, ele deu bastante foco nisso. Mas eu acho que a equipe está preparada, a equipe vem treinando para, quando precisar, né, a gente poder fazer o melhor ali dentro de campo. E o trabalho dele é um pouco diferente, porque ele veio de um outro futebol, a seleção brasileira universitária. Eu vi ele uma pessoa muito tática, técnica, os treinamentos dele até assustam um pouco assim, pela maneira que são, a questão de linhas que ele utiliza, a questão de explorar, uma maneira que ele, não sei se daí é característica da Luana, mas a maneira que a Luana entrou no jogo contra o Kinderman também, mudou um pouco, eu vi ele conversando com ela. É um pouco diferente mesmo, assim, a metodologia dele para o futebol feminino. Sim, eu acho ele um técnico muito bom. Ele consegue ver o potencial da atleta. Ele sabe onde ela pode jogar, o que ela pode render, e ele aposta nisso. Na verdade, ele incentiva, ele é um grande incentivador. Você nunca vê ele falando nada negativo, sempre colocando a gente para cima, sempre tentando colocar na nossa cabeça o foco, a meta. E eu acho que é trabalhar em cima disso sempre. E nessa questão, como é que foi o primeiro contato com ele, né? Porque tu estava chegando na equipe também, o Maurício também estava chegando na equipe, para se conhecer, porque tem aquela questão, a Moretti estava no passado, chega a Duda, chega algumas atletas, a Moretti joga assim, 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 mas os dois chegam juntos. Qual que é os primeiros contatos? Não, então, quando eu joguei, ele foi treinador do Audax em 2018. Aí eu joguei com ele também lá. Então eu já conheço ele, então um pouquinho. Tudo bate. Tudo mais um bate. pouquinho sobre o futebol feminino do Internacional, depois do intervalo aqui no Que Esporte. Estamos de volta com o programa Que Esporte aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, Facebook, YouTube, Twitter. Daqui a pouquinho eu vou ler as mensagens aqui na live do Facebook ou na hashtag RDCQuesporte no Twitter, mas também no nosso site, rdctv.com.br. Tem lá o ícone para você assistir ao vivo a nossa programação. Estamos falando sobre a estreia e sobre o próximo jogo das Gurias Coloradas, o time de futebol feminino do Internacional, que joga amanhã às 17 horas no estádio Beira-Rio. 1 quilo de alimento não perecível à entrada, acho que facilita muito para as pessoas que estão em casa irem, as pessoas que têm o conhecimento, que também é um pouco difícil isso. O acesso à informação ainda não é da maneira que a gente quer. Mas como é que tu tá até... É um trabalho muito intensivo que eu tenho em cima do futebol feminino. A questão
de torcida, assim, o pessoal já te chama Instagram, agora estamos sem Instagram, né, no caso, nas redes sociais, na rua, já tem alguma coisa assim, o pessoal conhecendo, porque quando vocês foram no jogo do Internacional, entraram antes da partida e sentaram na arquibancada, com essa camiseta que chama a atenção do outro lado do estádio, muitas das pessoas ficaram, eu ao lado na arquibancada vi, nossa, mas nem sabia que tinha futebol feminino no Inter. Muita gente falou isso. É assim mesmo? É assim. Às vezes, tipo, dá uma coisa ruim na gente, assim, por saber isso, assim, que a gente joga numa equipe tão grande, com uma torcida, tipo, muito enorme, muito gigante, e a gente não é conhecida. Isso, às vezes, tipo, a gente fica triste, mas a gente sabe da realidade do futebol feminino, hoje é assim, mas ainda dá para mudar. Algumas fotos de vocês passando na tela também. Nessa questão que dá para mudar, uma coisa que eu vi em plena evolução, mas aí eu tenho que falar, não posso pegar a opinião de vocês, até a questão de assessoria de imprensa não gosta, questão salarial, interferiu muito, mudou bastante questão salarial aqui no estado do Rio Grande do Sul dos últimos 2 anos, a questão do Grêmio com carteira assinada, com valor mínimo de piso base R$ 1.800, no Internacional a gente tem os salários bons, altos e os mínimos. Só que isso também incentiva para as meninas quererem se dedicar, quererem treinar em casa fisicamente, contratar um personal, um nutricionista para tentar uma vaga no time do Internacional. Eu acho que isso é muito importante. As pessoas de fora, quando eu falei que uma das atletas do Internacional ganhava X, se assustaram, porque achavam que jogavam de graça. Não é bem assim. O futebol feminino já deu esse up no Brasil. Claro que fora do Brasil já tem salários astronômicos, não perto do futebol masculino, claro, mas perto de um médico, de um administrador, de um engenheiro e tudo mais. A questão assim que o pessoal comenta também no futebol feminino do Internacional são os custos do incentivo. Dá para trazer mais gente? Dá. Por que estão pagando 15 mil para aquele guri da base e não podem trazer 5 atletas para o futebol feminino? A gente ouve isso, a gente vê isso nos bastidores. É algo que vocês não podem até falar claramente, mas acredito que quando tiver essa liberdade, até a informação chegar nas pessoas, elas vão se acalmar um pouquinho e ver que a realidade já está tomando conta. Voltando que vocês podem conversar um pouquinho, essas questões não tem como vocês. Moretti, amanhã em casa, a importância de jogar no Beira-Rio e não daqui a pouco no CT. Por que tem essa diferença? A valorização de colocar vocês no Beira-Rio é muito importante. Ah, com certeza. Como eu disse, para nós é um privilégio. E sem contar que o gramado é totalmente diferente. A gente se sente jogando ali num estádio europeu, porque realmente é muito bom ali. Passando algumas imagens do treino de vocês, né? Vocês que treinam na Brigada, um apoio muito importante também que a Brigada de ceder os campos e tudo mais, as negociações. Esse treinamento eu achei muito fantástico. Comecei a realizar lá na quinta-feira no Futebol Society, botar a loninha, colocar uma aguinha. É bem interessante lá. Os goleiros estão gostando bastante. Essa questão a gente vê as metodologias, a gente vê os treinos do Maurício Salgado, que a gente estava comentando isso anteriormente. Mas o foco é jogo a jogo. Vocês têm amanhã o São Francisco, tem o Corinthians na terça-feira e depois 2 semanas de folga, onde vocês voltam apenas no dia 11 contra o São José. São José que hoje é o líder do Campeonato Brasileiro com 2 vitórias. Quem que é o adversário mais forte, sim, no Campeonato Brasileiro? Claro que tu vai me responder, vamos pensar em jogo, todos são. Mas por estrutura, por jogar mais tempo, daqui a pouco o Santos, o São José. Acho que por coletivo e peças, digamos assim, claro que nome não faz jogador, mas digamos assim, se a gente for colocar em papel, digamos aí que Santos, Corinthians, acho que são as equipes de maior nível técnico, tático e de expressão. Não, nessa questão a gente estava até passando ali o time de vocês entrando em campo contra o Kinderman. O Kinderman que tem a goleira Bárbara, que já passou pela seleção brasileira e agora é ano de Copa do Mundo. Eu vi a comissão técnica do Brasil que eu acho que tinha que mudar, mas permaneceu uma decisão da CBF, claro. Estão apostando depois de 8 derrotas em sequência, algo que se fosse masculino com 4 já estava demitida. Mudar. Tu é nova. Tá com o sonho, seleção principal, daqui a pouco umas Olimpíadas ano que vem, porque é um processo de evolução, de renovação da seleção brasileira. Hoje tu pode não estar nem jogando, mas o futebol
piscou o olho, 3 golzinhos em jogo decisivo. Sim, a sonho a gente sempre tem, né? De representar o Brasil, seleção brasileira e tal, nosso país, né? Mas acho que, assim, pra mim é muito difícil ir pra seleção agora. Mas quem sabe lá na frente, né? Mas o sonho já existe. Já. Moretti, vamos chamar um pouquinho mais de experiente, assim, pra não Achei que falar tu a ia falar da idade. seleção também. Eu ia falar, já não tenho mais idade pra isso. Não, mais experiente nessa questão. Quem sabe, né, se fizer aqueles só jogadoras que atuam no Brasil, não pegadas de fora, que no masculino tem isso, faz um clássico Brasil-Argentina só com os atletas do Campeonato Brasileiro, Série 1, que seria uma ideia muito importante para a CBF, fica a dica, pegar a seleção do Brasileirão Série 1 e disputar um amistoso contra alguma seleção. É válido. E primeira rodada tu já fez alguns golzinhos, hein? Oh, graças a Deus. Espero fazer muitos outros até o final do campeonato, para poder ajudar a equipe ainda. Ah, olha ali. O estádio. Como é que tá nessa questão? Como é que tu vê a evolução do futebol feminino, da seleção? Porque começou um pouco tempo atrás e mudou bastante, teve renovações, Marta, Formiga, pessoas que permanecem, mas as outras atletas vão se encaixando. Sim, eu acho que a renovação é necessária. Marta, Formiga, Cristiane não serão eternas. E acho que a seleção tem que, sim, abrir essas portas para essas atletas que estão chegando agora, porque tem muitas atletas boas. Hoje tem muitas atletas boas. Só que elas precisam da oportunidade, porque senão a idade vai chegar e elas não serão aproveitadas. Nessa questão do futebol feminino, que uma coisa que acontece bastante são os estudos acadêmicos. Tu teve estudos acadêmicos assim também? Tu pensa daqui a pouco ir para a faculdade, para uma universidade, mas para se dedicar mais para a área do futebol feminino mesmo, preparação física, ser treinadora, já está pensando essas coisas? Ser uma profissional na área da educação física, sim. Acho que a maioria dos atletas, acho que vai sempre para a área que você atua, que já tem um conhecimento, querendo ou não. Então, acho que a área que eu praticaria seria a educação física. Essa questão amanhã, expectativa para o público, assim. Até a gente sempre utiliza, aprendi com o Ribeiro Neto, câmera da verdade. Só para vocês duas fazerem um convite, para depois a gente faz o teaser, para a torcida comparecer, para por torcida ir apoiar e acompanhar também o Brasileirão. Nessa aqui. Então, vou fazer o convite. Pode fazer o convite. A gente espera que todo torcedor colorado compareça no estádio, porque a gente sabe que a grande maioria, acompanha a gente pela TV. Mas para nós estar no estádio e ver aquelas carinhas lá é muito mais prazeroso do que a gente saber que estão acompanhando pela TV. Mas, de qualquer maneira, obrigado e que todos estejam no estádio amanhã às 5 horas. É isso mesmo. Gente, o programa Aqui Esporte vai se despedindo delas, mas o assunto vai continuar sendo o futebol feminino, com um pessoal muito bacana da Uniriter também. Queria desejar sorte, sucesso. Contem sempre comigo daqui pra frente, do ano passado até a Libertadores da América, se Deus quiser. Obrigado, Moretti. Obrigado pelo convite e obrigado pelo incentivo aí a nós. Nana. Obrigado. Ô, Nananá, vai ficar na cabeça do pessoal em casa. Que Esporte, ele já volta. Estamos de volta com o programa Que Esporte aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, Facebook, YouTube, Twitter, as plataformas digitais. A RDC está lá completando apenas 8 meses. Daqui a pouquinho tem aniversário de um ano e acho que vai ter festa. Recebendo agora para continuar falando do futebol feminino, da evolução desse mercado, das questões mais burocráticas e mais de bastidor que agora a gente tem liberdade de falar. O João, o Guilherme, do Jogando com Elas. Muito bem-vindos. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Quero agradecer o Guilherme, a RDC, pelo espaço cedido. Muito importante para nós isso. Como é que começou o projeto de vocês, né? Podem contar para o pessoal em casa o que é o projeto, a valorização, que foi tomando conta também das mídias. Bom, Jogando com Elas, ele é um site sobre futebol feminino e ele também dá espaço a mulheres no esporte. Então, seja como torcedora, jornalista, árbitra, né? E surgiu numa disciplina de jornalismo digital, do curso de jornalismo da Uniriter, né? E tá aí, tá quase um ano também esse projeto e tocando ficha. E agora esse projeto todo para vocês acompanharem a Copa do Mundo, né? Também. Como é que vem sendo isso? Vem sendo uma batalha bem árdua, assim, bem complicada para nós.
A gente está, aí como tu falou, há 8 meses já no projeto. E agora está chegando a Copa do Mundo, né? A gente teve essa sorte, podemos dizer assim, de começar o projeto, já ter uma Copa do Mundo pela frente. E aí agora a gente está com uma campanha de fazer uma cobertura em loco da Copa do Mundo. Sabemos que é difícil, mas estamos lutando para conseguir. Degrauzinho, degrauzinho. Pois é, Copa do Mundo que o Brasil se ofereceu para ser sede da próxima Copa do Mundo em 2023. Então a cidade de Porto Alegre já tem condições de receber, tanto é que vai receber Copa América, vai ter jogo do Catar e Argentina aqui no futebol masculino. E daí na questão do feminino também, a questão do Maracanã já está pronto, os estádios em São Paulo, acho muito importante, mas tem a concorrência de outros países também. O que vocês estão vendo da seleção brasileira? Que vocês estão acompanhando também essa questão de renovação, derrotas? Eu vejo muito que o futebol feminino com um treinador de 8 derrotas já dava para mudar, já que ele já teve uma história. Concordo. Eu acho que o Brasil vem numa decadência muito grande, né? E o She Believes foi eu acho que o ápice disso. Para mim o Vadão é um bom treinador, mas não está dando resultado na seleção brasileira. E como tu disse, né, no bloco anterior, se fosse um treinador de seleção brasileira, futebol masculino, com certeza já estaria, se não tivesse sido demitido, já estaria, né, na beira. E no futebol feminino não, né? Quiseram continuar apostando nele. No meu ver, eu acho uma decisão errada, mas a gente torce para que a seleção brasileira, né, faça uma boa campanha na Copa do Mundo. Isso, acho que no She Believes a gente conseguiu ver bem, porque foram 3 jogos contra Estados Unidos, Inglaterra e Japão, 3 atuações fraquíssimas da seleção, e vendo o jogo parecia que o Vadão não conseguia fazer aquelas jogadoras ser uma equipe. Parecia que tinha 11 jogadoras, mas elas não, parecia que não jogavam juntos, parecia que não estavam entrosadas. Aí tem toda a questão de treinamento, que a gente não consegue decidir como funciona. Mas eu também concordo com vocês, eu acho que no futebol masculino ele já teria caído há muito tempo. Assim. E nessa questão, né, a gente vem falando muito do futebol feminino, dos resultados. O futebol feminino tem uma coisa que é muito fera, diferente do masculino, que se o Vadão falar quero treinar as gurias de hoje até agosto, ele vai treinar as gurias de hoje até agosto. Ele consegue reunir a seleção brasileira e montar. Quero as gurias todo sábado e domingo aqui na Grande Comaria, a CBF que arca. A CBF vai arcar. Ele consegue fazer isso. Futebol masculino a gente vê, agora tem amistosos da seleção principal amanhã, o Everton viajou segunda, volta na semana que vem, coisa rápida. O Tite teve 3 dias para treinar uma equipe que vai a campo numa Copa do Mundo também. O Vadão consegue treinar no ano durante 90 dias uma equipe, daqui a pouco 70 dias a equipe. E o planejamento agora começou. Ontem teve Corinthians 1, Santos 2, a equipe da comissão técnica estava lá e acho que agora começa também a ter mais oportunidades com a questão da visibilidade e achar novos talentos. Eu assisti o Internacional na Copa Encantado, me impressionou muito o futebol da Luana Spinder, um atacante que foi artilheira da Série B do ano passado, veio para o Internacional. Demais. E esses novos talentos vão agregar muito. Só para completar, isso que tu falou do Vadão querer, se ele quiser treinar a equipe durante 90 dias ele pode, talvez não seja só questão de falta de treinamento, porque antes do She Believes o Brasil ficou 1 mês treinando, seleção brasileira reunida, e teve a campanha que fez a campanha que fez no torneio vexatório, o último colocado, nenhum ponto marcado, né, e vai encarar seleções boas. Questão do futebol feminino aqui no Brasil, eu acho que Santos e Corinthians são as principais candidatas ao título, tanto que o Corinthians venceu no ano passado. E é muito bom a seleção estar empenhada, a comissão técnica está empenhada em descobrir novos talentos, porque como a Moretti mesmo disse, Marta, Cristiane e Formiga não vão ser eternas, e o Brasil precisa dessa renovação. Só mandar aqui para um abraço aqui para o Márcio Roberto Ruschel, Bento Gonçalves, capital do vinho, está com o Q-Sport, um grande trabalho e seleção brasileira. E a você um bom vinho então, capital do vinho. Como é que tu vem fazendo essa análise também? Pois é, até essa questão de treinamentos, agora a CBF anunciou os amistosos, né, novos da seleção para abril, contra a Espanha e a Escócia, que vem numa escala que eles querem implantar para enfrentar seleções consideradas grandes, né, no cenário feminino, para a preparação da Copa do Mundo. Mas eu acho que tem que ter a renovação, é importante, porque, como eles falaram, não vai ser a Formiga, não vai ser eterna, a Marta não vai ser eterna. E o Brasil tem grandes jogadoras. Se investir e tiver esse apoio, essa visibilidade, a gente vai achar grandes jogadoras. E nesse achar grandes jogadores, o Internacional, a gente vem falando muito do Internacional, porque já estreou, a gente já viu em campo
A equipe do Grêmio estreia só na semana que vem na Série A2 também do Campeonato Brasileiro. Ao longo da semana que vem a gente vai debater sobre a estreia, sobre as contratações e tudo mais. O Inter ontem anunciou uma lateral, Fabiano Simões, que tem foto com o Messi, jogava no Barcelona, é da seleção brasileira e acho que agrega muito a esse grupo. É uma importância, coloca o Internacional em outro patamar, mas dentro de campo, sim. Mas para falar, o Inter tá aqui, o Inter quer provar que vai ser grande, quer conquistar o brasileiro. Acho que uma contratação muito importante. Com certeza, como tu falou, subiu de patamar. O Inter ele montou um elenco para jogar a Série A2 do Brasileiro, né? Acabou subindo pela desistência do Rio Preto, que foi vice-campeão no ano passado, mas subiu, né? Tá na Série A1 e tá tentando agora reformular o elenco não, mas trazer peças importantes para complementar esse elenco que já vem dando certo, né? Claro, ano passado acabou perdendo o Gauchão em casa pro Grêmio, né? Era favorito, mas acabou perdendo. Eu acredito que foi um pouco do lado psicológico, porque eu vi de jogadores do Internacional, assim que acabou o jogo de ida, que ficou 0-0, lá em Gravataí, falando, no Beira-Rio a gente faz um 5. Eu vi, as gurias passaram por mim falando. Então foi um pouco mais desse lado também. Isso, eu acho que o time do Inter ele era o favorito, né, pro ano passado. Porque ele vinha de uma campanha quase 100%, acho que estava 100% inclusive. E a Tati no comando estava super bem, tanto que no final, depois da decisão, ela acabou saindo, ninguém entendeu. Mas eu acho que o Inter talvez tenha assim, subido um pouco no salto por acreditar que no Beira-Rio ia virar. E a gente sabe que não é assim, no futebol não tem esse favorito. Né? Vai ganhar quem entrar melhor na partida. E nesse entrando quem, né, o futebol mostra em campo, o Grêmio começou a temporada do ano passado com apenas 7 jogadores. Gente, a gente consegue fechar uma barca melhor com 10 atletas pelo menos. Então foi muito do lado psicológico, do lado do trabalho. O Yura trabalhou muito isso junto com o Yurinha. Tanto é que no final do campeonato tava o Yurinha, um jovem, menino, sabe? Tá se preparando agora para a formação. E foi um susto, porque o Bagé teve um problema de saúde, tudo mais, teve que sair. A treinadora que agora voltou, Patrícia, estava fora, ficou Yurinha e deu conta do recado. Ele resolveu. Ele, como tu falou, questão psicológica, mobilizaram a equipe do Grêmio. O Grêmio não era favorito, não tinha nem elenco no começo da temporada passada. E chegou no Gauchão determinado a ganhar. Foram 2 bons jogos, né, principalmente o segundo no Beira-Rio. E o Grêmio ganhou. Nos pênaltis, mérito da equipe gremista, do Yura, do Yurinha, né, de todo mundo que cuida dos bastidores, né, por trás do campo. E o programa aqui é Esporte, ele volta daqui a pouquinho e vai ter uma novidade para você, uma corrida de cães aqui em Porto Alegre. Estamos de volta com o programa aqui é Esporte aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, Facebook, YouTube, Twitter, rdctv.com.br também é o nosso site. Recebendo agora, falando de futebol feminino, o programa inteiro, recebemos as atletas do Internacional, a Moretti Gol, ela não gosta de ser chamada assim, mas é Moretti Gol, também a Nana e agora Guilherme João do Portal jogando com elas. Como é que funciona a questão do portal mesmo, né? Da onde que veio a ideia, surgiu na cadeira, mas agora os colaboradores que vem crescendo, tudo isso. Bom, o João e eu somos os idealizadores, né? A gente que criou o site e a gente sempre procurou trazer meninas para escrever também, porque falar de futebol feminino e só ter homens não é certo também. E a gente acabou conversando, tendo contato. E essas meninas que vieram, hoje nós temos 4 que escrevem pro site, né? 2 são da Uniriter, outras são de outras faculdades também, mas elas escrevem. Então a gente passa conteúdos para elas também têm acesso livre para chegar. Quero escrever sobre isso, acho que é uma pauta, né, que pode render alguma coisa legal, beleza, escreve. Mas elas são muito importantes assim, porque nos dão uma baita força, elas compraram a ideia junto com a gente logo no início, então elas são assim importantíssimas no projeto, né? A gente peças essenciais. Que de futebol masculino a gente já está falando bastante também ao longo da programação e dos sites. Isso, eu acho que elas, recentemente a gente abriu até uma seleção, podemos dizer assim, para procurar novos colaboradores. A gente teve bastante retorno, a gente ficou bem feliz assim. E é muito legal ver as gurias assim empenhadas e querendo também escrever, porque
isso é bom para todo mundo, né? Todo mundo sai ganhando com a mais visibilidade do futebol, com as mulheres com mais espaço no jornalismo, e é isso que o site procura. E nessa questão da visibilidade do futebol, está crescendo, a gente está mostrando que está sendo um trabalho muito importante para elas também. Questões salariais delas estão aumentando, está vindo patrocínio aqui, vem outro ali. Agora a CBF fechou com o Twitter, com outras emissoras, a transmissão de jogos, tudo mais. A gente estará amanhã em Internacional e São Francisco, pelo que tudo indica, uma vitória do Internacional pela estrutura que tem, jogando em casa e tudo mais. Depois o Inter vai jogar contra o Corinthians na terça que vem, que daí já é outro patamar, é no Parque São Jorge. Mas essa questão da dificuldade, até a questão do calendário do futebol feminino, né? Como que vocês estão vendo? Porque tá tendo ajuda de custos, a CBF está dando R$5.000 para as equipes visitantes e R$10.000 para as equipes mandantes, para arcar com custos, Maca, Unimed, Gandula, e é diferente também. É importante essa ajuda da CBF, é importante a CBF comprar a ideia, e que bom que ela comprou. Se a gente pegar num passado recente, o futebol feminino não era televisionado, não tinha apoio, não tinha parceria, né? E se tinha era muito pouco. E agora a gente está vendo essa crescência, a CBF está comprando as ideias, os clubes, os empresários locais também. Jorge Machado, que veio ontem, Jorge Machado, que é um dos maiores empresários do futebol masculino, trouxe a Fábio Simões, lateral para o Internacional, disse em sua postagem no Instagram que vai incentivar o crescimento da modalidade e, pô, É essencial, são nomes assim, são pessoas que querem o bem do esporte, o bem do futebol feminino. E é importante, Jorge Machado é um ícone aqui no estado, em agenciar jogadores, e agora que bom que ele trouxe a Fábio, né, para o Inter. Isso. Só voltando um pouco ali no que tu falou sobre como é cobrir esses jogos, questão de tabela, essas coisas, é bem complicado assim pra gente que trabalha com isso, porque as informações ainda vêm meio cortadas, vem uma parte, as tabelas às vezes não tem, tu vai ir pra próxima tabela, tu não sabe onde vai ser o jogo, tu não tem ainda o horário definido, mas agora é bom que a CBF esse ano tá melhorando nessa questão, e vamos torcer para cada vez melhorar mais, né? Em todas essas questões, né, a gente teve os jogos da rodada já, Corinthians 1, Santos 2, Ferroviária, que está sendo treinado pela Tati, que é a antiga treinadora do Internacional, 2-2 com o Iranduba. O Iranduba é uma equipe muito grande do Amazonas. O Iranduba que teve toda essa questão de reestruturação, de montagem de elenco com a questão do Kinderman. Levou a Jennifer Becker para lá, que foi eleita uma das melhores meio-campistas do Campeonato Brasileiro do ano passado. Amanhã tem Flamengo e Vitória das Tabocas, que foi a equipe que o Internacional venceu de 5-0. Tudo indica uma vitória tranquila do Flamengo. Internacional e São Francisco, que é da Bahia, Foz, Cataratas e Vitória, e daí no domingo, Sport Recife e Kinderman que empatou o jogo na Copa Encantado, 2-2 com o Internacional e venceu numa disputa de pênaltis. Essa questão da tabela para o Internacional entrar entre as 8, acho que é tranquilo. Sim, eu acho que o Inter permanece na Série A1 pro ano que vem. Tem essa questão que a própria Duda falou, que quer o Inter na Libertadores. Talvez nesse ano não dê, mas há chances, né? Mas o trabalho tem que continuar, e recém é um começo de temporada, tem tudo para dar certo, né? A gestão do Inter é muito boa no futebol feminino também, e esperamos que não só o Inter, mas que o Grêmio também cresça, né? O Grêmio consiga subir para a Série A1 e o futebol gaúcho, né? No futebol feminino gaúcho consiga aprimorar ainda mais. Isso, eu acredito também que o Inter vai permanecer esse ano, embora, como a gente tinha falado antes, montou um time para disputar a Série A2, eu acredito que já tinha um elenco bom, e agora com a chegada da Fábio Simões, e pode chegar mais jogadoras. A informação que eu tenho, né, eu até consultei algumas fontes assim, até o JB me ajudou bastante, tá para chegar mais 3 atletas para o estado do Rio Grande do Sul para jogar a Série A1. Só pode ser o Inter. Só tem um time Só que tem faz um time, isso. né? Então são jogadores de nível de seleção brasileira. Tive umas informações assim, pode estar chegando, vão ser oferecidas daqui a pouco, mas é uma questão de reestruturação e são pontuais. Meio de campo, uma goleira e a questão de uma atacante. A gente eu estou vendo a tabela aqui do Campeonato Brasileiro. Santos, São José, Audax Internacional. É muito importante para o Inter, que ganhou de 5-0, fazer saldo. Amanhã fazendo saldo também, claro que a equipe venceu o Sport 3-0, só que é questão de um placar assim que o Sport montaram o time semana passada. Não teve o treinamento. Então não quer dizer muito. É importante fazer saldo sobre essas equipes, que tu já elimina 2 e teu rebaixamento não corre risco. Exato. O Inter pega o Corinthians na próxima rodada,
Então é um jogo difícil, né, na terceira rodada, é um jogo difícil, porque o Corinthians tem um elenco muito bom, tem uma estrutura muito boa também. Então, exato, o Inter tem que ganhar e fazer saldo contra equipes pequenas, consideradas pequenas, para quando enfrentar equipes de uma estrutura boa, semelhante ao Inter ou até melhor, né, conseguir fazer um jogo parelho, quem sabe pontuar. A ideia é pontuar, né? Isso, e fazer valer o mando de campo, né? Aproveitar que tá no Beira-Rio, chamar a torcida para vir apoiar as gurias, para fazer o Rio Grande do Sul ir bem no A1. Eu tenho muito uma questão de estatística, análise, eu brinco assim, aquela questão, o Vasco ganhou do Barcelona em 98, perdeu pro cara, então ele é campeão mundial por conta. O Internacional empatou com o Iranduba, jogou bem. O Iranduba empatou com a Ferroviária, então quer dizer que o Internacional tá com um padrão de jogo que dá pra jogar contra o Ferroviária. Na primeira rodada, a questão, o Kinderman no caso, o Kinderman venceu da Ferroviária. Então, o Inter empatou com o Kinderman, dá pra vencer da Ferroviária. Eu vejo essas análises e é assim que a gente consegue descobrir um pouco o futebol feminino, porque notícias do time agora, o Grêmio vai pegar times do Mato Grosso, as Moreninhas, se eu não me engano. Gente, não tem informações, não tem como achar informações delas. É complicado, né? A Série A1 a gente ainda tem um controle um pouco melhor, tem uma estrutura melhor de acompanhar, mas o A2 não, tanto que o A2 só programou as 2 primeiras rodadas, né? Então a partir da terceira não tem mais jogo, não sabe quando vai ser, onde vai ser, que horas vai ser. Então essa é a vantagem do A1, né? Nessa questão que eu falei, né, do Ferroviário, do Iranduba, eu me confundi um pouquinho ali, mas é que o Kinderman ganhou da Ferroviária, então dá pra ganhar da Ferroviária. E daí depois o Ferroviária empatou com o Iranduba, então quer dizer que tá todo mundo no mesmo nível internacional nessa questão. Pra gente encerrando também o programa, faltam 2 minutinhos aqui na RDC TV, que é os canais 24, 524 da NET, tá no Facebook também, para tu assistir todo o programa anteriormente. Planejamento para amanhã do Internacional, Maurício Salgado monta uma equipe tranquila, muitas pessoas ainda não conhecem porque o primeiro jogo foi fora de casa, a gente não teve muitas informações. Expectativa de público eu acho que um pouco baixa por conta do jogo do Internacional, do masculino. Eu acho que a gente teve o Grenal do ano passado que teve uma média de 2 a 3 mil pessoas, eu acho que vai ter, eu espero que consiga chegar perto pelo menos, né? Não sei se vai ser possível, mas que o Inter consiga fazer um bom jogo e ganhar. E além do jogo do Internacional no masculino, ainda tem a seleção antes, né? Então isso aí também atrapalha. A gente até brinca assim, parece que tudo conspira contra o feminino, porque quando vai ter um jogo legal, tem outro para atrapalhar. Em todas essas questões, né, tô até procurando aqui, se eu não me engano, depois o Internacional, ele enfrenta numa quinta-feira de tarde a equipe do São José, que também não é um horário promissor, sabendo que no sábado e no domingo o estádio Beira-Rio está liberado para fazer jogo. Daqui a pouco até uma preliminar de Campeonato Gaúcho seria muito importante. Tem as questões que a gente sabe de patrocínio, de placas de patrocínio, mas isso aí bota um pano preto lá, só puxa, tá tudo liberado. Gente, obrigado pela participação, sucesso a nós. Exato, muito obrigado, a gente que agradece o convite para participar, né? É muito importante esse apoio que a RDC dá ao futebol feminino e a gente está sempre correndo atrás para buscar informações e repassar o mais rápido possível para o público. Joãozinho? Também quero agradecer aí o apoio, a oportunidade. Dizer pra galera seguir lá o Jogando Com Elas, @Jogando Com Elas em todas as redes. Quem quiser acompanhar mais sobre futebol feminino, notícias todo dia lá. Gente, é isso. O programa que é esporte fica por aqui. Agora voltamos semana que vem com tudo que aconteceu no jogo do Internacional e também a estreia do Grêmio, que a gente vai fazer o pré-jogo. Valeu!